a gente liga a TV, a gente abre um jornal, que ninguém mais abre um jornal, né? Mas você abre o site do jornal, perceba. Ou a gente entra nas redes sociais, o que a gente vê não é só informação, embora pareça. Ali tem uma disputa de poder de definir o que é a verdade. É mais ou menos esse caminho que o Denis de Moraes traça nesse livro aqui, ó. Crítica da mídia e hegemonia cultural, falando sobre esse tema a partir de 3 grandes pensadores polêmicos no mundo atual: Gramsci, Marx e Lenin. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. A principal base do Denis nesse livro é o Gramsci, e aliás foi por isso que eu peguei para ler e estudar, né? Porque também é algo que eu tô precisando aprender e me envolvendo por causa da minha tese, né? Então, assim, não é à toa que hegemonia cultural tá no título, Gramsci é muito forte nesse livro. Então, vamos tentar entender como. A hegemonia, em Gramsci, é o domínio de uma classe sobre as outras. Não só pela força, aliás, quase nunca pela força, mas pelo consenso, pela conquista do imaginário, dos valores, da moral, da cultura. E aí o Denis de Moraes lembra que essa hegemonia ela se consolida nas disputas ético-culturais dentro da sociedade civil, onde atuam os chamados aparelhos privados de hegemonia. O que são esses aparelhos? A escola, a igreja, os partidos, os sindicatos e, claro, a mídia. O que a gente consegue ir captando é que a hegemonia, ela não é uma coisa pronta, né? Tá aqui dado, vamos aqui fazer hegemonia diante disso. Não, é uma coisa que vai se disputando o tempo todo. E a mídia, ela é uma das trincheiras centrais dessa guerra. Parece papo de doido. Ou da extrema-direita teórica da conspiração. Mas a verdade é que a extrema-direita entendeu muito bem o que é o conceito de hegemonia de Gramsci, como que ele funciona, né? E enquanto acusa a esquerda de propagar e de buscar a hegemonia cultural, corre atrás de fazer exatamente aquilo que eles estão xingando. Porque se a gente for olhar o modus operandi de uma galera, é exatamente aquilo que, nas palavras, eles estão xingando, entendeu? Então, assim, pega o dedinho e se toque. Aliás, não é bem a esquerda comunista, malvada, meu Deus, esses monstros. Lúcifer, não é bem a esquerda que é historicamente dona dos aparelhos privados de hegemonia, né? Mas depois a gente volta nisso. O Gramsci, ele marcou seu nome na história quando ele percebeu, né, e escreveu, falou sobre isso, escreveu, que no Ocidente o poder ele não cai com uma revolução rápida, vamos pegar em armas, guilhotina. Não é assim que as coisas vão efetivamente funcionar, mas é necessário uma longa marcha pelas instituições. Pela educação, pela cultura, pela imprensa. É uma transformação, né? A transformação, ela exige paciência, ela exige formação, ela exige ação cultural. E assim, errado não tava, né? E se naquela época lá do Gramsci, a gente tava pensando em escolas, universidades, jornalismo, bens culturais, muitas das coisas que a gente tem hoje em dia, hoje, essa disputa se dá também nos algoritmos, né? Tem uma guerra de posições digital travada ali na timeline e organizada, orquestrada pelos bilionários donos das Big Techs. A gente tem que sempre ter isso em mente. Como eu falei lá no começo, o Denis, nesse livro, ele não fala só de Gramsci, mas também de Marx e Lenin e como cada um deles via a mídia, que é o objetivo principal aqui, né? O jornalismo e a mídia, a imprensa, e a sua relação com o fazer político na sociedade. Então, o Marx, por exemplo, né, pelo que o Denis conta pra gente, defendia a liberdade de imprensa e condenava a transformação da imprensa em uma indústria, né? Ele chegou a falar que a liberdade número 1 da imprensa é não ser uma indústria. Ô, bichinho. Imagina ele aqui hoje, né, tadinho? Ei. Já o Lenin diferenciava propaganda, que é explicar teorias, de agitação, que é mobilizar para ação. O jornal dele, o Iskra, e depois o Pravda, serviam, segundo o Denis, para educar, organizar e impulsionar o movimento operário. Seguindo mais ou menos esse pensamento, Gramsci também falou, né, chegou a dizer que o jornal deve ser carne e sangue da classe operária. O jornalismo aqui, nesse ponto de vista, ele não é neutro, ele é militante, ele é um projeto político. O Gramsci mesmo teve, em uma parte considerável da sua vida, uma atuação como jornalista e comentarista em jornal, escrevendo, por exemplo,
sobre o papel da cultura na formação da consciência de classe. O Gramsci defendia se deixar de lado a concepção de cultura como aquele saber das enciclopédias, das altas classes eruditas, aquele conhecimento, né, mais erudito, deixar de lado essa visão mais elitista, porque essa visão afeta a diversidade de expressões. Cultura, segundo Gramsci, é algo diverso. O jornal dele, o L'Ordine Nuovo, buscava elevar o debate mesmo entre os operários. Então, falava para os operários, mas não escrevia de forma simplista, forma simplória, né? Tinha um grau de dificuldade, entendendo que sim, temos que falar com os operários, mas não simplificar tudo só porque são operários. Ele acreditava que a emancipação exigia formação cultural e política. Esses operários só vão se emancipar se eles tiverem formação cultural e política para lidar com esse macro, né? A ideia é que enquanto a imprensa burguesa simplifica e distrai, o jornalismo revolucionário complexifica e educa. E aí o Denis de Moraes, ele mostra que o Gramsci entendia a imprensa como o centro da disputa pelo consenso. Então, distingue os jornais de informação, que são aqueles, né, aparentemente neutros, que dão as notícias do dia a dia, mas que estão cheios de ideologia ali dentro, nem que seja na escolha do que está sendo pautado. Então, a ideologia existe ali. E os jornais de opinião, que são aqueles que são assumidamente posicionados. Segundo o Gramsci, as visões hegemônicas são transmitidas de maneiras menos ostensivas, né? Assim, se infiltram nos noticiários de uma forma subreptícia, né? Então, na escolha das manchetes, no que vira manchete, nos títulos, na hierarquização dos assuntos, no foco que as matérias vão ter. Então, as coisas vão ficando ali, ó, nas entrelinhas. Assim, o que parece ser só um enquadramento jornalístico, uma escolha, é muitas vezes uma forma de ensinar o público a pensar dentro de certos limites. E aí, diante disso, o Gramsci chama de jornalismo integral aquele jornalismo que não só atende às necessidades do público, né, pensa nas necessidades do público, mas cria e molda essas necessidades. Vocês compreenderam, né? Ou seja, o jornal forma o seu público e define o que ele deve desejar. Babado, hein? De certa forma, é o que a gente vê hoje nas plataformas digitais, né? Os algoritmos que moldam gostos, moldam hábitos, moldam percepções, criando bolhas ideológicas. E não isso é importante falar que não é uma coisa que nós somos marionetes, sabe? E estão moldando a gente, mas nós somos vulneráveis, nós vivemos em sociedade, consumimos cultura a partir de suas mais variadas formas, frequentamos escolas, lemos jornais, vemos televisão. E esse tipo de coisa, o tempo inteiro, determinado tipo de raciocínio sendo bombardeado na nossa cabeça, isso faz com que a gente entenda o mundo de uma ou outra forma. Então, assim, a cultura, a mídia, a cultura e a hegemonia cultural têm fatores que são pontos muito importantes na nossa ideia de como a gente vê a sociedade. Então, assim, esse livro do Denis de Moraes, ele é um convite para a gente pensar a mídia não como um espelho da realidade, mas como uma força ativa que produz realidade também. Não está só espelhando, mas ela está ativamente também produzindo essa realidade. Então, merece ser disputada, porque são múltiplas as realidades, são múltiplas as verdades, e a gente não pode deixar que essa hegemonia aconteça, né? E aí eu quero saber de você, o que você acha, ou você achava, pelo menos até agora, se você achava que a mídia é neutra. Comenta aqui o que mais te chamou a atenção nesse vídeo, nessa história, nessa resenha desse livro, se te deu vontade de ler. E se você quiser ver mais vídeos sobre esses caminhos que eu venho pesquisando no momento, né? Minha tese fala de um monte de coisas que é o que é uma tese, mas tô lendo muito sobre intelectualidade, consequentemente sobre Gramsci e tal, comunicação. Se você tem interesse em saber mais, se inscreve no canal, deixa a curtida, coloca nos comentários, aquela coisa. Lembrando que esse vídeo sai primeiro para apoiadores, o link do Apoia-se tá aqui na descrição, vou adorar te receber por lá, vai contribuir imensamente com a minha produção de conteúdo e também com a minha pesquisa acadêmica. R$5 por mês, pelo menos, e você ainda recebe, participa de um sorteio de livro no final do mês. E também tem aqui na descrição as minhas redes sociais. Vou amar te receber por lá. Beijos e até a próxima.